capítulo 1, versículo 21. Filipenses. Quem está dizendo aqui é Paulo. Paulo escreveu 13 cartas das 27 do Novo Testamento. Então tem muita história para contar e muito testemunho. Os maiores evangelistas. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é? Cada um tem uma versão, né? Então vamos todo mundo na versão aqui. Aquele está ganho. Ganho e lucro é a mesma coisa, né? Depende. Tá? Então Paulo diz aqui: porquanto viver para mim é? Viver para mim é? E o morrer é? Pode falar isso aqui, ganho. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós pedimos a ti, Espírito Santo, traga-nos entendimento da tua palavra, Senhor. Não queremos sair aqui com dúvida, até porque o Senhor não é um Deus de dúvida, e sim um Deus de certeza. Portanto, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, Deus. Cada um entrou aqui com uma certa necessidade, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor há de suprir todas elas. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Pega a sua Bíblia, eu sempre gosto de fazer isso, antes de começar a palavra, para você declarar isso. Pega ela, levanta ela. Amém? Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu posso ter. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você crê nisso, meu querido? Amém. Então receba o que Deus tem para falar com você. Amém? Eu quero falar sobre isso, sobre precisão, sobre necessidade, sobre dependência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Amém? E hoje a gente está cheio de nós mesmos. Por que cheio de nós mesmos? Cheio das nossas vontades, cheio daquilo que convém a nós fazermos. E nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, isso já está acontecendo, o amor de muitos, dizem algumas versões, o amor de quase todos, vai se esfriar. A palavra de Deus diz lá em 1 João, se não me engano, que Deus é amor. Então, se o amor das pessoas vão se esfriar, quer dizer que elas estarão mais longe de Deus. Isso é fato. E isso já está acontecendo. Hoje eu sempre falo para a juventude: fique por dentro das notícias. Você mais de jornal, está cheio de tragédia. Mas tenha entendimento para absorver aquilo que é bom para a sua vida. Hoje eu estava lendo o G1 e dizia lá que 122 pessoas morreram hoje no Iraque por causa de um ataque. E não foi o único. Quarta-feira nós estávamos numa cela e eu falei para os jovens lá: hoje aconteceu mais um ataque, que foi, se eu não me engano, em Istambul, no aeroporto. De pessoas terroristas, com o amor esfriado, sem Deus, ou crendo quem é Deus, não é o nosso Deus para eles, se mataram, achando que estava fazendo algo de bom para Deus. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos ver que muitas vezes nós estamos fazendo algo, matando alguém, achando que estamos fazendo melhor para Deus, achando que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quem é exemplo para isso? Paulo. Paulo perseguia a igreja. Paulo, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai, os seus discípulos começaram a igreja de Cristo. A
Até porque Cristo olhou para Pedro e disse: tu me amas, Pedro? Digo, amo. 3 vezes disse isso. E Jesus falou para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E depois falou para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ali se iniciou a igreja de Cristo. E o que Paulo fez? Paulo foi perseguir a igreja, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Por quê? Falta de conhecimento da verdade. Tem 2 tipos de conhecimento: aquele que você acha que é verdade, e aquele que é a verdade. Qual é a verdade? Estamos numa igreja cristã. A Bíblia é a verdade. Se você não crê que a Bíblia é a verdade, algo precisa mudar dentro de você. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Então isso é verdade. Amém? Paulo, ele não viveu sempre para Cristo, pelo contrário. Ele viveu boa parte da vida dele perseguindo os cristãos. E quando que ele começou a viver para Cristo? Quando Jesus apareceu a ele. E literalmente ele caiu do cavalo. E eu acho que de vez em quando a gente precisa cair do cavalo. Não tem essa expressão? Ih, olha lá, caiu do cavalo. Por quê? A hora que ele caiu, literalmente. Bom, vamos continuar aqui, porque eu já estou entrando aqui no que eu preciso falar. Tá? Vamos seguir aqui. Lá em Atos 9, a partir do versículo 1, se você quiser acompanhar aí, Atos 9, diz assim: enquanto isso, Saulo, que ainda não tinha o nome de Paulo, ele era Saulo. Saulo de onde? De Tarso, não é de Betel. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo, ele ansiava fazer algo que era certo. Gente, tem muita gente com boa intenção, não tem? Ele fez errado, mas a intenção dele era das melhores possíveis. Eu não sei de quem eu ouvi isso, mas eu ouvi. Diz que no inferno vai estar cheio de gente com boa intenção. A gente precisa ter a boa intenção, e além da boa intenção, a intenção certa. E como que eu sei disso? Através da Bíblia, através do conhecimento da verdade. Amém? Paulo, ele ansiava fazer isso, mas a falta de compreensão muitas vezes não é fazer coisas que achamos ser correto. Por quê? Nós não compreendemos aquilo que deve ser feito. O pastor Carlos uma vez até falou isso aqui: Deus, ele está esperando você algo, mas você acha que Deus, por exemplo, essa aqui é uma ilustração, amém? Você acha que Deus, ele quer um bolo de chocolate. Aí você vai lá e entrega o bolo de chocolate, mas Deus não quer um bolo de chocolate. Mas você acha que é. Nossa, eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, mas não é exatamente isso que Deus espera de você. Vocês estão me entendendo? A gente precisa saber exatamente o que Deus quer. Para quê? Quem gosta aqui de perder tempo? Ninguém. Para que não percamos tempo tentando entregar a Deus ou tentando fazer algo que a gente acha que é certo. Preste atenção, nosso Deus não é um Deus de achismo, nosso Deus é um Deus de certeza. Amém? Continuando aqui. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor?
Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Quando Jesus entra literalmente na nossa vida, de verdade, tá? Todas as nossas incertezas caem por terra. Foi o que aconteceu com Paulo aqui. O que ele fez? Jesus apareceu para ele, Paulo caiu por terra. Então, quando Jesus entra na nossa vida, aquele achismo cai por terra. E a gente começa a entender o que realmente é certo. Amém? Daí nós começamos a dar ouvidos, isso é muito importante, ao que Deus diz, não aos que os outros falam. Já aconteceu isso com você? De alguém da sua casa falar para você: não faz. Você vai, faz. Aí alguém de fora chega em você e fala: não faz. Aí você não faz. Aconteceu isso já? Aí sua mãe fala para você: eu já tinha te falado. Mas não ouve quem é de casa, né? Engraçado que até Jesus falou isso, né? Que o profeta dentro da sua casa não tem valor. Jesus disse isso. Não é verdade? Então, quando a gente começa a achar as coisas, a gente escuta quem está de fora. Aí o teu irmão que está aqui sempre te ajudando, sempre fazendo algo com você, você tapa os ouvidos para ele. Eu quero uma segunda alternativa, uma segunda opinião. Então eu vou procurar lá fora. Lugar ótimo para você procurar opiniões. No teu trabalho, com certeza tem gente lá que está cheia de opinião para colocar na sua vida. O que você faz? Você escuta as opiniões de fora. Bom, você já sabe o resultado. Muitas vezes nós estamos condicionados ao que é automático. Não demos a devida atenção àquilo que merece atenção. O que é? Ouvir e obedecer a Deus. O que é automático? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sei que não acontece isso dentro da nossa igreja, amém? É ser íntimo para a igreja, no automático. Chega na quarta-feira: irmãos, e aí? O que o pastor falou na cela? Começa o grilo cantar. O irmão balançar, com a mão no bolso. Estamos no automático. Eu venho na igreja por quê? Porque eu me sinto bem. Logicamente, se não sentisse bem aqui, você não vinha aqui. Eu venho porque eu me sinto bem. Mas o que foi dito aqui? Eu absorvi isso. Por isso que é importante, querido, você fala assim: por que toda vez o pastor lê a Bíblia e ora antes de pregar? Para que o Espírito Santo te dê entendimento. E para que você não saia daqui da mesma maneira ou pior do que você entrou. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, eu estou ouvindo a palavra. O que eu estou falando hoje sobre Jesus? Eu dependo de Jesus. Paulo, ele entendeu isso, mas ele teve que cair na terra. As convicções, as certezas dele tiveram que cair. Jesus, ele tinha 12 anos, ele estava lá no templo falando com doutores da palavra. E os doutores da palavra ficaram abismados pela tamanha sabedoria de um menino de 12 anos. Muitas vezes nós damos importância para o que uma criança pode falar para a gente. Ah, é criança, não sabe de nada. Ou será que nós não sabemos? E ela está sabendo. Muitas vezes nós andamos no automático. Sabe o que a gente precisa fazer? Desligar o automático e começar a andar no manual. Começa a engatar a marcha aí, irmão. Amém? Às vezes você está na banguela ainda. Engata uma marcha aí, vai trocando. Amém? Jesus, ele vai colocar pessoas em sua vida. Para quê? Para te orientar. Jesus, ele disse o que aqui? Paulo, você está me perseguindo por quê, Paulo? O que eu te fiz, meu filho? Nessa hora, o que Paulo ia responder? Jesus não fez nada para ele. Não é verdade? Aí ele
falou o quê? Ele caiu por terra e ouviu uma voz. Então, ou seja, ele passou, porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Entendeu? Está escutando? Amém. Né? Fala alguma coisa que não tem nada a ver, glória a Deus. Misericórdia, irmão, não é glória a Deus. Está escutando, mas não está ouvindo. Paulo aqui ele passou a ouvir o que Jesus ia falar para ele. Jesus falou: levante-se, entre na cidade, alguém dirá para você o que você deve fazer. Ou seja, Deus coloca pessoas na sua vida para te orientar, para te dar a direção daquilo que você tem a fazer. Amém? Pararam assim, ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De vez em quando é melhor a gente não ver, né? E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Sabe uma coisa difícil para nós? É ser dependente de alguém. Não é difícil? Quando você depende de alguém, aquela pessoa falha com você. Isso é horrível, gente. Não é? Já aconteceu com isso? Não, com vocês não, né? Acontece, gente. Você precisa da pessoa, você está ali esperando e ela não aparece. Você depende dela para acabar alguma coisa que começou e não é acabar. Isso é horrível, tá? Mas preste atenção, uma coisa que nós temos que aprender é sermos totalmente dependentes de Deus. Mas totalmente que eu falo mesmo, irmão, é na palavra mesmo, tudo. Você sabe o que é tudo, né? Não tem resto, tudo é tudo. Vamos ser totalmente dependente de Deus, tá? Jesus aqui começa a mostrar para Paulo que a dependência dele vem do Senhor. Para começar, Paulo ficou cego, ele dependia de alguém para levar ele. Então aí ele já começou, Deus já começou a trabalhar na vida dele. Você imagina, gente, Paulo, 3 dias cego, pensou em alguma coisa? Gente, deve ter pensado um monte de coisa. É ou não é? Quando você está em silêncio, quieto, alguém vê você muito quieto, já pergunta, está pensando o quê? É ou não é? Minha esposa é assim, viu muito quieto, o que você está pensando? Gente, não tenta mentir. Fala o que você está pensando. Por quê? Gente, é uma coisa impressionante. Lá em casa o Espírito Santo revela. Está pensando nisso, né? É desse jeito. Então Paulo ele teve 3 dias para pensar. Imagina o tanto que ele deve ter pensado. Eu fui ensinado com os melhores professores que tem de Jerusalém. Fiz mestrado, fiz doutorado. E agora, o que aconteceu comigo? Ele começou a repensar a vida dele. Mas por quê? Porque Jesus apareceu a ele. Jesus entrou na vida dele. Quando Jesus entra na sua vida, querido, alguma coisa acontece. Na vida de Paulo aconteceu. Agora uma coisa interessante, vai entrar um novo personagem aqui, Ananias. Eu vi isso numa pregação, achei maravilhoso. Muitas vezes a gente não dá importância para o Ananias. O Ananias tem importância. Quem é o Ananias? Vamos ver agora. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Aí Ananias, diz-me aqui, Senhor. Aí o Senhor respondeu a ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O que Paulo estava fazendo? Gente, cego, não tinha muita coisa para ele fazer, até porque ele nunca tinha sido cego. Ele não sabia o que ele ia fazer. O que ele começou a fazer? Vou orar. Tem que orar. Por quê? Porque ele tinha sido ensinado a orar também. Ele tinha aprendido isso na vida dele. Então ele estava passando por um momento difícil da vida dele. O que ele fez? Vou orar.
Mas ele estava pensando: será que a minha oração está sendo certa agora? Sabe por quê, gente? Aquela cultura que ele carregava, até naquele momento que ele viu Jesus, isso caiu por terra. E ele pensou, literalmente: quem sou eu? E Paulo estava orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor. Ó, Ananias começando a questionar a Deus, porque ele conhecia quem era Saulo. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Preste atenção. Deus disse para ele o quê? Vá. Ele não falou: então fala o seguinte, você achar que deve ir, vai, se não fica. Não, ele falou: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Detalhe, nós vamos ver isso aqui. Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Quero falar um pouco agora de Ananias, sobre você confiar plenamente, completamente em Deus. Porque quantas vezes eu creio que Deus falou para você: descanse em mim, e você trabalhou e não descansou. Esse trabalhou que eu quero dizer é o que? Você colocou literalmente o carro na frente dos bois. Não era para você ter feito e você fez. O descansar é você trabalhar esperando em Deus. Vocês estão entendendo? Senão aqueles que não gostam de trabalhar falam assim: o pastor falou que a perna tem que descansar. Presta atenção. Presta atenção. Tá? Ama aquele versículo: inútil será bem cedo levantar penosamente, trabalhar. Seus amados dá enquanto dorme. Aí dorme o dia inteiro. Presta atenção. Ananias, ele confiou plenamente no Senhor. Ele fez uma pergunta, mas ele obedeceu. Agora você imagina, Deus dá uma visão para você, igual deu para Ananias, e fala: tem um servo meu, você vai levantar e você vai na rua chamada direita. Aí vai Ananias. O Senhor falou que tem uma rua aqui que chama direita. Aí ele chega, a plaquinha, rua direita. Começa, o Senhor começa. Vai na casa de quem? Judas. Aí ele sai andando na rua direita. Judas, Judas, sai o cara na janela. Ô irmão, Deus falou que tinha uma rua chamada direita. Tem. Tinha uma casa do Judas e tem. Ô Ananias, já? O Senhor falou comigo, me deu uma missão. Toda alegre, todo feliz. Quantas vezes Deus nos dá uma missão e a gente não faz? E o Ananias: eu vou. Chegou, rua chamada direita. Judas, saiu Judas na janelinha. Tem alguém chamado Saulo na sua casa? Tem. Como é que era Deus? Está falando, não? A saborenta. Ele está na cegueira? Tá 3 dias sem ver. Imagina ele, né? Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo, gente? Ananias, quantas vezes ele é citado na Bíblia? Só agora. Mas olha a missão que Deus deu para ele.
Muitas vezes Deus fala conosco, Deus quer nos dar algo para fazer, mas nós não cremos e não damos a total dependência em Deus. Olha só, aí chegou lá, orou por Saulo, Saulo recuperou a visão. Creio que eles fizeram um banquete lá, sentaram para comer, começaram a conversar. Saulo começou a contar as experiências dele. E o que aconteceu? Depois que Ananias orou por Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Aí ele começou a ver aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Amém? Deus tem muita coisa para a gente. Mas muitas vezes a gente não recebe por estar com os olhos vendados, não querendo enxergar aquilo que está na nossa frente. Coisas simples. Nós precisamos deixar que Cristo governe a nossa vida por completo. Amém? Que Ele tome a direção de tudo. E a gente precisa começar a falar para Deus todos os dias: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Eu sou dependente de Ti. O Senhor está vendo meu trabalho? Meu trabalho depende do Senhor. A minha casa depende do Teu governo. A minha família depende da Tua direção. A gente precisa sair do automático. Amém? Vocês estão me entendendo? Precisamos mais dependência do Senhor. Começar a tirar aqueles achismos que a gente tem na nossa vida. Começar a depender muito exclusivamente de Deus. Ter a certeza dEle. Amém? Mateus 6,25, todos conhecem esse texto. Portanto eu digo, quem está dizendo aqui? Jesus. Olha o que Jesus diz para você, meu querido. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que você tem de comer, de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que você tem de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Para de tirar o seu valor. Você é uma criação de Deus. Deus te formou. Ontem a gente estava vendo Jeremias. Deus falou para ele: te formei dentro do ventre da sua mãe. Ele já tinha separado você para aquilo que você tinha que fazer para mim. Você é importante para Deus. Para de acreditar na opinião de fora, falando que você está estragado. E tem direito de falar isso, às vezes é a mãe, olha lá. Muitas vezes a mãe fala: pode ser feio, que nem uma porta. A mãe fala: você é lindo. Acredita na sua mãe, meu querido. Eu acreditei na minha mãe até eu casar. Quando eu casei, eu tinha outra mulher. Vamos ver se eu sou bonito mesmo, como a minha mãe fala. Aí eu tive a convicção que eu era lindo. Por que você riu? A gente tem que ser alegre no Senhor. Às vezes você vai na frente do espelho, principalmente a mulher. Mas Senhor, dá um espelho do Aladim. Põe na minha frente aqui. Se olhar, você vai ver o violão. Mulher falando. Um homem pode ser um domínio. Vai ver uma coisa bonita. Ah, não estou contente. Não. Você mais ouve da boca de mulher. Precisa de regime. Gente do céu. O Senhor abençoa. Tem pastor aí que ora para emagrecer. Eu não oro não. Vai caminhar. Gente, eu aprendi uma coisa com o meu pastor, o pastor Carlos.
direto. Às vezes você está com aquela dor de cabeça, doendo. Tem gente que não vou tomar remédio, vou orar, Deus vai me curar. Gente, vou lá e tomo dipirona, delícia. 15 minutos depois passou a dor de cabeça. Ah, pastor, tem que orar, vai passar. Mas passou. Agora, se quiser tomar uma dipirona e orar também, amém, irmão. Vai passar, tenho certeza disso. A gente tem que começar mais a pedir coisa para Deus, aquilo que realmente é impossível. Tá? Coisa que ainda não aconteceu. Aí você pede para Deus. Tá? Às vezes pede umas coisas boas. Senhor, eu preciso trocar meu carro. Vou orar ao Senhor para saber qual cor é. Preto, branco, azul. Ah, meu filho, compra a cor que você quer. Branco, preto, amarelo, roxo. Vai lá e compra. Vocês estão entendendo? A gente fica muito se importando com umas coisinhas. Presta atenção. Deus está preocupado com a sua alma. Para onde ela vai? Aonde ela vai passar a eternidade? Vocês estão me entendendo? Com isso que Deus está preocupado. As coisas à parte, você pode ter certeza, Deus vai te dar. Voz Irene falou, vai crescer carne e osso. Cresceu? Os irmãos que não conhecem o pastor Rodrigo aqui, pesava 25 quilos a menos. Deus fez um milagre aqui. Imagina, 25 quilos a menos. Você ia ver só o paletó andando. Gente, você uns perrengues quando era mais novo. Minha mãe tinha carteirinha de ponto no hospital. Ficava lá passado o ponto lá para deixar eu ter no hospital. Quantas vezes? Pneumonia então, gente. Meu Deus do céu. Mas vamos contar uma coisa boa. Jesus entrou na minha vida e foi curado. Aí você fala, você orou para ser curado. Não orei não. Querido, a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Depois de alguns anos, minha mãe falou, nossa, você não fica mais gripado. Pô, curado. Sério, gente. Gente, chovinho com morama, eu estava com pneumonia aqui. Ruim. Minha mãe, não brinca na terra. Não podia brincar, era terra na minha casa. Gente, criança gosta de comer terra, não gosta? Não é? Queria comer, podia. Quem vai falar que foi criança que um dia não comeu terra? Eu nunca comi, tá bom? Terra normal. Normal, bom. Recebi Jesus com 18 anos de idade. Fui curado. Tinha bronquite crônica. Quanta, minha gente? Ficava sem fôlego, o lábio ficava roxo. Deus curou. Aí casei. E agora? Meu pai não tem mais dinheiro para dar para mim, não? Quem vai pagar minhas contas? Aí recebi uma revelação de Deus. Sabe o que Deus falou para mim depois que eu casei? Trabalhe, meu filho. Eu creio que alguns jovens aí receberam uma revelação agora. Os que já trabalham receberam antes, né? Senhor, que eu ganho muito dinheiro. Estuda, trabalha, não precisa nem orar, gente. Estou falando mentira? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente começa a orar por coisa que é óbvia na nossa vida. Senhor, eu preciso do sustento da minha casa, Senhor. Eu tenho 2 filhos, eu tenho minha tia que está morando agora de brinde veio a sogra. É tudo em casa, Senhor. O Senhor falou, pois bem, envia-te currículos. Gente,
parece coisa óbvia. Mas a gente vê muita coisa dessa na televisão, a gente orando por isso. Meu querido, uma coisa que todo dia eu levanto e falo, Senhor, obrigado. Eu só peço para o Senhor uma coisa: revigora o meu ser e a minha saúde. O resto, meu querido, perna para o que te quer. Vamos trabalhar. Vamos pôr a mão na massa. Amém? Estudei. Estou na segunda faculdade. Deus fala para mim até hoje: eis que eu sou contigo, eis que trabalho. Continuar trabalhando. Amém? É isso que a gente tem que fazer: descansar no Senhor trabalhando. Tá? Saber que Ele é o dono da sua vida. Então quando você fala: Jesus, Tu és o meu Senhor, você está dizendo para Ele: Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor. Amém? Onde que eu parei aqui? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus é tremendo. Gente, se alguém conseguiu fazer isso, não está no meio de nós. O que, pastor? Preocupou e acrescentou mais hora na vida dele. Não tem como. Pelo contrário, você vai ficar com menos horas. Você se preocupa muito. Tá? Por que vocês se preocupam com roupas? Estou falando para homem também aqui, viu? Tem homem também que... Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem testam, contudo, eu digo, nem em todo o seu esplendor. Falei uma de Salomão. O final da vida foi ruim. Vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje ela está lindona e amanhã é jogada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens, acrescento, mulheres, pequena fé. Amém? No começo você pegou a Bíblia e falou que você é, que a Bíblia diz que você é, que você pode, que você é. E a Bíblia diz que pode. Amém? Ela está dizendo aqui: não se preocupem, tá? Dizendo que vamos comer ou que vamos beber. O que eu falei aqui antes de começar a pregação? Dia 29 tem churrasco, dia 30 tem arraia. Deus falando: não preocupe que vai comer não. Vai ter bolo. É isso que eu estou dizendo, tá, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo, tá? Meu querido, se você é fiel a Deus, você pode ter certeza que Ele é fiel a você. Isso é óbvio. É óbvio. Tá? Então, se você está sendo fiel a Deus, Deus está sendo com você. Você não precisa nem cobrar. Tá? Mas se você não está sendo fiel a Deus, querido, não queira fidelidade com Deus. Se você não tem compromisso com Ele, não queira cobrar de Deus compromisso com você. Amém? Aí, Jesus conclui aqui, né? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Pagãos é quem? Pessoas que não creem em Deus. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Amém? Deus sabe exatamente de tudo aquilo que você precisa, de tudo aquilo que você necessita. Deus sabe disso. Só que Jesus conclui, e esse é o principal. Ele conclui como? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. O que eu falei: seja fiel a Deus e Ele será fiel com você. Amém? Salmo 42:1 diz
Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É isso que nós temos que ter, sede dele. Amém? Paulo aqui em Gálatas, para a gente concluir e para a ceia, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? É assim que nós temos que nos entregar para Deus. Quando você dizer para Ele, tu és o meu Senhor, preste atenção. Senhor é Senhor de tudo, não é Senhor de uma parte do seu tempo, não é um Senhor de pedaço da sua vida, é Senhor de um todo. Com Deus não existe em cima do muro. Preste atenção. Durante a minha semana eu vivo a minha vida, de final de semana eu vivo para Deus. Não existe isso. Ou você vive por inteiro, ou você não vive. Na Apocalipse diz, Deus fala assim: aqueles que não são nem crentes, nem frios, os morninhos, ou seja, que está um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá vontade de vomitar. Deus está dizendo isso. Então, querido, cause prazer a Deus. Ele possa olhar para a sua vida e dizer: esse é meu filho, a minha filha, em quem me alegro. Amém? Vocês estão entendendo? Enquanto você não colocar Deus como total provedor da sua vida, querido, vai acontecer algumas coisas que você não vai gostar. Mas quando você coloca Ele como total provedor da sua vida, preste atenção, mesmo que pareça que não vai dar certo, com Deus tudo dá certo. Amém?